Bom dia, oitavo ano. Vamos lá. Começaremos hoje a continuação das operações envolvendo polinômios. Então, nós vimos a adição e subtração, agora veremos multiplicação. Tá? Então, multiplicação. De polinômios. Certo? Então, basicamente, do que se trata? Eu vou novamente explicar através de exemplos, e aí nós vamos entendendo melhor do que se trata. Tá. Então, vamos começar. X vezes x mais 3. Tá. Aqui eu tenho um monômio e aqui eu tenho um polinômio. O que eu tenho que fazer aqui? Você vai ter que pegar e distribuir esse valor x para os elementos do polinômio. Então vai ficar x vezes x mais x vezes 3. Certo? X vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x. Prontinho. Eles não são semelhantes, então termina aqui. Certo? Fácil, né? Distributiva e pronto. A distributiva, para quem não se lembra, porque isso aqui é possível, né? Vamos pensar, 4 vezes 10. 4 vezes 10 eu sei que é 40, mas 10 é a mesma coisa que 7 mais 3. Então, 4 é a mesma o 10 é a mesma coisa que 7 mais 3. Então, se eu aplicar a distributividade aqui, vai ficar 4 vezes 7, 28. 4 vezes 3, 12. Quanto é 28 mais 12? 40. Então, isso aqui é 4 vezes 7, isso aqui é 4 vezes 3. Ok? Então, por isso que a distributividade aqui funciona. Se funciona para número, também funciona para letra. Porque letra é o número que eu ainda não sei. E a nossa ideia aqui é simplificar. Tá. Então, vamos continuar. O que nós vamos fazer agora? Outro exemplo. Só que agora envolvendo polinômio e polinômio. Então, eu vou pegar um polinômio um pouco mais interessante aqui. X ao quadrado menos 3 vezes 2 mais x elevado a 5. Certo? Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes 2. Vou distribuir x ao quadrado vezes 2, x ao quadrado vezes x à quinta. Esse x ao quadrado é positivo, né? Então, mais x ao quadrado, como ele está aqui, aqui tem um mais, aqui tem um mais. X ao quadrado vezes x à quinta. Então, eu distribuí, certo? Agora eu vou distribuir o menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes x à quinta. Menos 3 vezes x à quinta. Aqui, x ao quadrado vezes 2 é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Certo? X ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa que x tem a mesma base, não tem? X e x. Então, 2 com 5, 7. Eu somo os expoentes. 3 vezes 2 dá 6, então menos 6, menos 3x à quinta. Tem alguém aqui que possui a mesma parte literal? Não, então a resposta é essa aqui. Certo? Tá, vamos para outro. Outro exemplo. C, x mais 3 vezes x mais 5. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. X vezes x, x vezes 5
Esse sinal de mais aqui, gente, é esse sinal de mais que tem aqui oculto, tá? Mais 3 vezes x. Esse 3 tem um sinal de mais aqui. Então, é mais 3 vezes x. Mais 3 vezes mais 5. Mas como o mais ele não precisa aparecer ao lado da multiplicação, eu posso ignorar ele. Ok? Então, aí fica fácil. Tá, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 5 mais 5x. 3x é 3x. 3 vezes 5, 15. Tá, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, tem alguém aqui que tem fator comum? Desculpa, parte literal igual esse e esse, que é x elevado a 1, x elevado a 1. Então eu posso juntar tanto 5 com 3. Então fica x ao quadrado mais 8x mais 15. Certo? Então a resposta final é essa aqui, porque nenhum aqui possui parte literal igual. Continuando a nossa aula. O próximo, A, B, C, D. O próximo será x menos 2, x menos 3. Vou pegar aqui com bastante negativo. Então, x vezes x, lembra que esse x é positivo, então x vezes x, esse x é positivo, certo? X vezes menos 3, ok? Aí, como é negativo, ele aparece com o parênteses. Agora, o menos 2. Menos 2, como menos 2 não vai ter um sinal de multiplicação ao lado dele, então eu posso colocar o menos 2 sem o parênteses. Menos 2 vezes x, menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3. Certo? Facinho, né? Agora é só fazer x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 3, menos com menos. Dá mais. 2 vezes 3, 6. Aqui, mesma parte literal que é x e x. Então fica x ao quadrado menos 3 com menos 2 dá menos 5. Copia a parte literal. Mais 6. Logo, isso aqui é o que eu quero. Relembrando, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma distributiva. Então, eu fui distribuindo os fatores. Ok? Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora... com essa parte. Aí depois eu passo o exercício. Vamos agora para divisão. Só que a gente vai ver divisão de polinômio por monômio. Certo? Vai ser a divisão de polinômio por monômio. Então, vamos lá. Exemplo. Certo? Ok. Da mesma forma que nesse exemplo aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Neste exemplo aqui, eu utilizo uma propriedade, que é a propriedade quando tem a mesma base, não multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão de polinômio por monômio, eu vou ter que me valer da propriedade que quando eu tenho uma mesma base em uma divisão, em uma fração, eu subtraio os expoentes. Então, x à quinta, x elevado à quinta potência, menos x elevado à quarta potência, mais x elevado ao cubo, menos 2x
x elevado ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou colocar este fator aqui, esse divisor, como denominador de todos os fatores aqui deste polinômio. Então, cada monômio vai ganhar esse x ao quadrado. Então, vai ficar x elevado à quinta potência sobre x ao quadrado, menos x elevado à quarta potência sobre x ao quadrado, certo? Mais x elevado à terceira potência sobre x ao quadrado, menos 2x elevado à segunda potência sobre x ao quadrado. Agora é só aplicar a propriedade de mesma base e subtrair os expoentes. 5 menos 2, 3. Então vai ficar x elevado a 3, menos 4 menos 2, 2. Então fica x elevado a 2. 3 menos 2 dá 1, então fica x elevado a 1, não precisa aparecer. Menos 2, porque aqui não tem nenhum denominador para dividir. Então fica 2 apenas, eu só copio. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado fica 2 menos 2, dá 0. X elevado a 0. X elevado a 0 é 1. Então apareceria um 1 multiplicando o 2. 1 multiplicando o 2 não precisa aparecer. Então, termina aqui. Aqui é um 2, tá, gente? Aqui é um 2. Então, pegando essa mesma ideia de conserva a base e subtrai os expoentes, vamos para outro exemplo. A elevado à sexta menos A dividido por menos A. Certo? Então, o que nós teremos? Nós teremos A elevado à sexta, mesmo processo, sobre menos A, menos A sobre esse menos, menos A. Então, só que o de cima é positivo, mas com menos dá menos. A elevado à sexta aqui é 1, certo? Lembra que quando não tem o expoente, ele é oculto, é 1. Então, 6 menos 1, 5. Então, fica A, conserva a base, que é o A, elevado à quinta potência. Menos com menos dá mais. A dividido por A dá 1. Certo? Facinho, né? Normalmente, quando tem esse resultado aqui, gente, a gente tende a passar um número positivo para frente, para ficar esteticamente mais bonito. Mas isso é igual a isso, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Ok. O C. C, eu tenho 2z à quarta, x à quinta, y à quarta, menos 30, eu acho que não vai ter espaço, hein? X à quarta, y ao cubo, mais 8, x, y ao quadrado, vou fazer aqui embaixo, dividido por x, 2x, y ao quadrado. Tá, vou pegar isso aqui e vou dividir por isso. Então, vamos lá. Então, vai ficar 2z à quarta, x à quinta, y à quarta, sobre 2x y ao quadrado. Certo? Próximo, menos 30x à quarta y ao cubo sobre 2x y ao quadrado, mais 8xy ao quadrado sobre 2xy ao quadrado. Então vamos lá. Esse 2 dividido por 2 dá 1. O z à quarta tem alguém para dividir com ele? Não, então mantém. X à quinta dividido por x, 5 menos 1, 4. Então x elevado à quarta. Aqui é 4, que é 2. 4 menos 2, 2. Então y elevado a 2. Então o coeficiente eu divido, os expoentes eu subtraio. Então menos 30 dividido por 2 dá 15. Aqui é 4, que é 1. Então é x ao cubo. 4 menos 1 dá 3. Aqui é 3, que é 2. Então dá y. Porque 3 menos 2 dá 1. Não precisa aparecer.
8 dividido por 2 dá 4, então fica mais 4. X dividido por x dá 1, ou x elevado a 0, que dá 1. Y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 1, porque o número dividido por ele mesmo dá 1. Ou y elevado a 0, né, porque 2 menos 2 dá 0, que vai dar 1 também. Então só fica o 4 vezes 1, que é 4, certo? Então a resposta final é esta daqui, certo? Então, até a próxima aula e tchau!